Boa noite a todas e a todos. Começo a minha fala hoje saudando as autoridades que se fazem aqui presentes, o professor Dr. Rodrigo Campos, nosso coordenador de graduação, e em especial o professor Dr. Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Trata-se de um dos maiores responsáveis por eu ocupar a posição de professor do IREL. É um grande amigo e uma pessoa a quem eu só tenho a agradecer pela minha carreira. A admiração que eu tenho por ele é imensa. Também pelo Rodrigo. Aproveito ainda para agradecer às formandas e aos formandos pelo convite. Já adianto que fico muito emocionado em cerimônias como essas, então eu peço desculpas antecipadas pelos possíveis equívocos que eu certamente cometerei. Mas vamos lá. É um imenso orgulho e um prazer fazer parte dessa cerimônia e ter sido escolhido como paraninfo de uma turma tão querida. É a segunda vez que sou paraninfo de uma turma formada pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e, nesse momento, a felicidade pela escolha da minha profissão e a minha esperança na nova geração se renovam. Esse reconhecimento também me enche de saudades dessa moçada que se vai e de ânimo para continuar na luta por um Brasil melhor e mais educado. A minha conversa com vocês hoje vai ser dividida em 3 partes. Na primeira, falarei do ambiente que enfrentaram para chegar até aqui. Na segunda, a gente trata de ciência e relações internacionais. Na terceira, sobre o presente e o futuro. Vamos à primeira parte, que tratará do que já enfrentaram. Vocês estão sentados aí porque venceram muitas adversidades. Cada um e cada uma sabe as dificuldades que enfrentou em suas vidas, em seu cotidiano como aluno e aluna da Universidade de Brasília. Temos uma comunidade discente, diversa e plural, mas que está inserida em um contexto preconceituoso. No IREL, as mulheres docentes são minoria. Não há professores ou professoras pretos. Há 2 anos fui membro de uma comissão examinadora de um concurso em que aprovamos uma candidata brilhante em segundo lugar, uma mulher negra. Após a divulgação do resultado, eu e o outro membro da comissão fomos acusados de fraude, respondemos a um PAD, processo administrativo, e fomos inocentados. O resultado final do concurso ainda não foi publicado. Além dos problemas estruturais, enfrentamos juntos, nos 4 anos que vocês passaram conosco, uma pandemia que ceifou a vida de mais de 6,5 milhões de pessoas em todo o mundo e de quase 700 mil brasileiros e brasileiras. Nesse período, passamos do convívio diário e enriquecedor para o mundo virtual. Isso ocorreu de modo forçado e sem as necessárias preparações materiais e mentais. Estarmos aqui hoje já é um sinal de vitória. Muitos e muitas não tiveram essa chance. A turma de vocês foi forjada a ferro e a fogo, em um contexto que impôs dificuldades muito peculiares. Apesar de parecer ruim agora, o tempo que passamos distantes, isso pode lhe ser muito favorável, pois o mundo que irão enfrentar a partir da formatura, tanto nacional quanto internacionalmente, não será nada fácil. Entro agora na segunda parte da fala, em que tratarei da nossa disciplina, as relações internacionais. Como em outras ciências sociais, vocês foram expostos a uma grande corrente de pensadores que veem o positivismo como metodologia ideal para a produção de conhecimento. Nesse modo de ver e fazer a ciência, o analista deve observar a realidade de modo neutro e a partir do seu afastamento em relação ao objeto de estudo. Analisar os dados da realidade para entendê-la e identificar os principais problemas internacionais e a melhor forma de solucioná-los. Mas eu pergunto a vocês, há neutralidade nas ciências sociais? Nos últimos 4 anos, vocês ouviram que o principal desafio à segurança e à estabilidade internacional são as guerras. Será? De acordo com o Programa de Estudos para a Paz da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, entre 136,5 e 148,5 milhões de pessoas morreram em decorrência de conflitos armados ao longo do século XX. Por outro lado, a ONU calcula que há 25 mil mortes, o que inclui 10 mil crianças, de fome por dia no mundo. Isso significa que em apenas 15 anos perdemos mais pessoas de fome do que o número total de mortos em todas as guerras do século XX. Além dos que morrem,
há 854 milhões de pessoas em situação de desnutrição em todo o mundo, sendo que a atual crise econômica pode levar mais 100 milhões de pessoas para essa situação. Qual o problema mais grave no longo prazo? Sobre que temas deveríamos ter nos debruçado nos últimos anos, especialmente em um país em que há 33 milhões de pessoas famintas, segundo o IBGE. É neutra uma ciência que nos dita, em um país que não luta uma guerra em seu território há mais de 150 anos, que as relações internacionais precisem falar tanto de guerra e tão pouco de fome? A fome e a pobreza são questões internacionais que afetam a segurança de milhões de pessoas na periferia do mundo. Guerras representam riscos importantes, mas a fome, para nós, é um tema mais relevante. Pensem, porém, em quantas vezes vocês ouviram a palavra guerra nas nossas salas de aula. Deve ter cansado. Agora pensem em como foram poucas as vezes em que tratamos com profundidade sobre o problema da fome e possíveis formas de minimizá-la. A quem interessa vender os problemas do norte global como se fossem nossos? Há neutralidade aí? Passo agora ao terceiro momento da nossa conversa, o presente e o futuro. Para além da Covid, a passagem de vocês por uma universidade pública, gratuita e de qualidade ocorreu durante a gestão do presidente que mais atacou a universidade pública em nossa história. Em sua administração, um dos ministros da Educação chegou a dizer que as universidades somente fazem balbúrdia e que possuem plantações extensivas de maconha. Eu ia fazer uma piada com isso, mas resolvi não fazer porque tá difícil. Mas não só de discursos amalucados vive o atual governo. Segundo o IPEA, de 2015, quando atingimos o ápice, a 2020, os investimentos em pesquisa no Brasil caíram de 14 bilhões de reais para pouco mais de 4 bilhões. Um país que pretende se desenvolver não pode ser tão irresponsável. Em pouco mais de uma semana, passaremos pela eleição mais importante de nossa história democrática. Mesmo diante do que temos visto, mais uma vez, uma parcela importante da nossa sociedade, principalmente a mídia e alguns agentes políticos, parece buscar uma posição política de neutralidade que excede a exigência de seus cargos diante de ataques constantes à nossa democracia. Penso que essa é uma posição perigosa em um momento tão decisivo. Como disse Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Tivemos, nos últimos 4 anos, um presidente que disse pesar pretos em arrobas, que afirmou que seria incapaz de amar um filho homossexual e que preferia vê-lo morto, que defendeu que mulheres têm que ter salários menores porque engravidam, que associou estupro a merecimento, que privilegiou garimpeiros, queimadas e desmatamento em detrimento de vidas indígenas. Todas essas frases são apenas uma pequena amostra do que tivemos que ouvir ao longo de sua nefasta carreira política. Ao longo de sua gestão, a péssima resposta à pandemia, que levou no Brasil à morte de mais de 690 mil brasileiros, ele teve um desempenho que contribuiu para 400 mil dessas mortes que poderiam ter sido evitadas se não tivéssemos atrasado a aquisição de vacinas e se ele não tivesse promovido aglomerações, enquanto a comunidade científica do mundo inteiro defendia o afastamento social. Importante frisar que mortes evitáveis têm responsabilidades atribuíveis. Como consequência dessa necropolítica, conceito do filósofo... Peraí que eu vou tomar uma aguinha que está pegando já. Como consequência dessa necropolítica, conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe, somos o segundo país do mundo que mais perdeu vidas para a Covid. Em termos percentuais, estamos em 16º em um rol de mais de 200 países. Isso tudo ocorreu no país que tem o maior sistema público de saúde do mundo, viva o SUS, e uma cultura de vacinação amplamente difundida. Teremos... Obrigado. Teremos, a partir de janeiro, 2 opções: reconstruir ou continuar resistindo.
Espero sinceramente que fiquemos com a primeira. Torço para que possamos sair de modo rápido desse pesadelo em que vivemos nos últimos 4 anos e que possamos iniciar em breve o longo processo de reconstrução do nosso tecido social. Erramos muito nos últimos 4 anos e agora, formados, vocês terão uma parte decisiva na reconstrução. Nesse processo, desconfiem sempre de quem exigir neutralidade de vocês. O discurso de neutralidade, na maioria das vezes, tem lado. Ele só é benéfico a quem o propaga. A neutralidade e a manutenção do status quo só servem a quem detém poder. Deixo aqui minha última sugestão. Não hesitem, em se posicionar e em ter lado. Confiem no conhecimento e nas capacidades que vocês têm e se posicionem sempre do lado das minorias, do lado de quem tem fome. A formatura, para além de ser um momento de regozijo e festa, é também um marco nas nossas vidas. É o momento em que nossos sonhos e a esperança que nossos pais, mães ou entes queridos depositaram em nós se concretiza. A partir desse dia, vocês estão formados em uma das melhores universidades do país. Apesar de nossos defeitos, estão formados no melhor curso de Relações Internacionais do Brasil, um dos melhores da América Latina. Vocês têm agora um diploma sólido em suas mãos. Usem isso a seu favor e a favor de toda a nossa sociedade. Sigam firmes, meus parabéns e muito obrigado.